Olá, meus amores, bom dia, boa tarde para vocês que estão aí chegando agora. Eu quero neste momento estar mais um dia falando da palavra maravilhosa do Senhor e fazendo esse devocional. Peço perdão por estar atrasada hoje, mas quero que todos entendam que eu estou tentando fazer o meu melhor, mas creio que em nome de Jesus, muito em breve as coisas vão melhorar, pelo menos em questão de horário. Eu tenho tido um pouquinho de problema com esse negócio de horário, mas eu creio que logo as coisas vão se encaixar aí. Mas hoje vamos falar do terreno da mente, né? As pedras, o terreno da mente. Nós agora vamos aprender um pouco mais sobre a semente plantada em terreno pedregoso. O versículo de hoje está em Lucas 8:6. Por parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as pedras secaram, porque não havia umidade. As plantas secaram, perdão. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é o pedregoso. Creio que esse tipo de solo pode ser compreendido como a mente humana. Pertencem a esse âmbito os pensamentos, as convicções e os conceitos. Quantos de nós temos aí achado que os nossos conceitos é que estão corretos e muitas das vezes nós temos que rever isso, né? É na mente, não nas emoções, que são construídas as fortalezas mais resistentes. E como sabemos, as fortificações são construídas com pedras. É como uma base, né? Quando você vai fazer um alicerce, para ela ficar bem construída, você põe pedra. Na nossa mente da mesma maneira. Seja na parte boa ou ruim, tudo que a gente constrói na nossa mente, a gente constrói bem firmado. E isso às vezes não é bom. A mente humana é tão incrível que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Sim, você é aquilo que pensa. A Bíblia adverte sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada e nos aconselha a submeter a Cristo todo pensamento, pois este se assemelha a uma pedra que precisa ser esmiuçada. Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar, por isso não se surpreendam se o inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce. Embora murche diante da primeira provação, por falta de raiz mais profunda, desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. Por que a nossa mente não consegue frutificar nesse momento? Porque nós temos a nossa mente firmada em coisas que foram formadas lá atrás e cauterizou. Então nós temos que esmiuçar a nossa mente, colocar a nossa mente nas mãos de Deus para que a palavra dele entre e transforme a nossa vida de uma forma descomunal, porque só ele pode fazer isso. A Bíblia, no entanto, ensina um segredo para vencer essa realidade. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Então, Paulo manda essa carta aos filipenses e diz a eles que eles têm que prestar atenção em tudo isso. Por quê? Se a gente coloca os nossos pensamentos nas coisas excelentes, nas coisas boas, a nossa mente vai sendo transformada. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. E, ao mesmo tempo, desenvolver a constância nessa prática, não apenas com uma intensidade afobada, que é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar. Aqui faço uma observação. A constância se diferencia da intensidade. No que se refere à força e frequência, se você é o tipo de pessoa que começa com gás total, toda empolgada e logo desanima, então é alguém intensa. Se porém não se abate quando o desânimo dá as caras, porque a sua mente tem um foco, então é uma pessoa constante. Por esse motivo, Paulo, enquanto estava preso, disse: posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo, que em tudo foi tentado, mas venceu. Desculpa a enrolação de língua aqui. Mas Paulo aqui, preso, para manter a mente dele saudável e não desanimar diante das circunstâncias e da situação em que ele estava, ele naquele momento faz o quê? Ele se posiciona e coloca na mente dele que ele só precisa de Cristo. E por isso é que nada na vida dele dá errado e que ele não perde a fé dele, mesmo estando preso. Então, muitas das vezes, nós temos que aprender com os homens de Deus a maneira de manter a nossa mente saudável para que possamos alcançar os nossos objetivos. Não é somente trabalhar, não é somente lutar, não é somente correr atrás. Temos que manter a nossa mente focada. Os sofismas também são erigidos em solo rochosos, uma vez que são mentiras vestidas de verdade, na prática funcionam como uma espécie de vacina contra a realidade, o que significa dizer que a verdade não surge efeito em uma mente dominada por sofismas. Estes, por sua vez, dão espaço a outro inimigo voraz destes últimos dias, a apostasia, que se assenta no trono do sofisma e dali bombardeia sem cessar a mente humana. A questão hoje é: como você se protege desses ataques? Peça a Deus, dia após dia, não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, Senhor. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras. No caso de uma mentalidade enrijecida, na qual as cauterizações, sofismas, traumas, mentiras são rompidas, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Em um de seus livros, Joyce Meyer declara que a nossa mente é, de fato, um campo de batalha. Às vezes, recebemos uma mensagem com muita alegria, mas ao processá-la, somos bombardeados por pensamentos negativos como: você não vai conseguir, isso está além da sua capacidade. Ou até mesmo por coisa pior: posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Gideão teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos medianitas.
Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor da sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. No obstante, o anjo que lhe trouxera a mensagem respondeu: eu estarei com você nessa batalha. Juízes 6,16. Acréscimo da autora. Mulheres e homem, sinta o Senhor lhe dizendo agora: desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. Por isso, ore com base na oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Faça como Davi. Mantenha sua mente, seu foco nas coisas do Senhor. Nunca permita que o inimigo cauterize a sua mente. Tire os seus objetivos, o seu foco. Determine o que você quer e não deixe que as setas dizendo que você não é capaz, que não é para você, te desanime. Tome posse do que é seu. Foco é a meta de hoje. Então, faça o seu melhor, não por outras pessoas, mas por você mesmo. Que Deus te abençoe. Até amanhã para mais um devocional no qual nós vamos falar próximo terreno. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos falar os espinhos, o terreno da carne. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre esse outro espinho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo no coração de vocês e até amanhã.